Neste vídeo, vamos mergulhar em 38 das parábolas mais poderosas e transformadoras de Jesus que desafiaram e ajudaram a humanidade ao longo dos séculos. Prepare-se para explorar relatos que vão muito além de simples histórias, revelando verdades ocultas e ensinamentos maravilhosos que podem transformar a sua vida. Quais ensinamentos estão escondidos nessas parábolas? Como podem iluminar o nosso caminho no mundo de hoje? Acompanhe-nos enquanto descobrimos a sabedoria divina contida nessas mensagens. Não perca esta jornada reveladora pelas parábolas mais poderosas de Jesus. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos inspiradores. A parábola do semeador. Num dia ensolarado, sob um céu azul e límpido, Jesus estava diante de uma vasta multidão reunida, ansiosa para ouvir suas palavras de sabedoria. Com uma voz serena e penetrante que captava a atenção de todos, Jesus começou a contar a parábola do semeador, uma história que reflete a essência da vida e do coração humano. Escutem, disse Jesus, enquanto os ouvintes se inclinavam para a frente, atentos. Havia um semeador que saiu a semear sua semente. Com a mão estendida, lançava as sementes ao chão. Algumas caíram delicadamente à beira do caminho, onde as aves rapidamente as devoraram. Outras, com esperança, caíram em terreno pedregoso. Embora brotassem rapidamente, por não terem raízes profundas, logo se secavam sob o sol escaldante. Também havia sementes que caíram entre espinhos. Estas, embora germinassem, eram sufocadas pelas preocupações e riquezas do mundo. Porém, algumas poucas caíram em terra fértil, onde germinaram e floresceram abundantemente, multiplicando-se além de toda expectativa. A multidão ouvia em silêncio, absorvida pela profundidade da história. Jesus então explicou o significado da parábola. O semeador semeia a palavra. As sementes à beira do caminho representam aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seus corações. As sementes em terreno pedregoso são como os que recebem a palavra com alegria no início, mas, por não terem raízes, diante das dificuldades ou perseguições, logo se desviam. As sementes entre os espinhos representam os que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, impedindo-a de frutificar. Já as sementes que caem em boa terra representam os que ouvem a palavra, a aceitam e produzem uma colheita, alguns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Uma lição prática que podemos extrair é a importância da perseverança e do crescimento contínuo em nossa fé. Não basta receber a mensagem com entusiasmo. É essencial nutrir um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, da reflexão e da ação. Isso nos fortalecerá para resistir às provações e tentações do caminho, permitindo que a palavra de Deus transforme nossas vidas e nos capacite como agentes de seu amor e justiça no mundo. Assim, a parábola do semeador não apenas nos oferece uma reflexão sobre a condição dos nossos corações, mas também nos chama a sermos intencionais em nossa vida espiritual, cultivando um solo fértil onde a palavra de Deus possa crescer e frutificar abundantemente. O que você achou da primeira parábola? Se já está gostando do conteúdo, deixe seu gostei no vídeo para que mais pessoas possam descobrir esses ensinamentos transformadores. Seu apoio faz toda a diferença. A parábola do trigo e do joio. Num dia de céu claro e brisa suave, Jesus estava cercado por uma multidão expectante, ansiosa para ouvir suas palavras de sabedoria. Com uma voz calma e cheia de autoridade, ele começou a contar a parábola do trigo e do joio, uma história que ilumina a convivência entre o bem e o mal no mundo. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio entre o trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, apareceu também o joio. Os ouvintes de Jesus imaginavam o campo,
com o trigo jovem e promissor emergindo da terra, e junto dele, o joio indesejado crescendo. Os servos do dono do campo, preocupados ao ver o joio entre o trigo, aproximaram-se e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente no campo? De onde, então, veio o joio? O dono do campo, com um olhar sábio e sereno, respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos, inquietos, perguntaram: Quer que arranquemos o joio? Mas ele respondeu: Não, para que, ao arrancar o joio, não arranquem também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Com essa parábola, Jesus ensinava uma verdade profunda: a convivência entre o bem e o mal no mundo. A boa semente, o trigo, representa os filhos do reino, enquanto o joio simboliza os filhos do maligno. Ambos crescem juntos até o fim dos tempos, quando Deus fará a separação final. Essa lição destaca a paciência e a justiça de Deus, que permite essa coexistência temporária, mas garante que no final haverá julgamento justo. A aplicação prática dessa parábola é a importância de viver com discernimento e paciência. Em vez de nos obcecarmos em eliminar o mal ao nosso redor, devemos nos concentrar em crescer como trigo, fortalecendo nossa fé e praticando a justiça. Ao fazer isso, confiamos que Deus, em seu tempo perfeito, fará a separação necessária e recompensará os que viveram segundo sua vontade. Assim, a parábola do trigo e do joio não apenas nos oferece consolo e esperança, mas também nos desafia a viver com integridade e paciência, confiando que, no tempo perfeito de Deus, a justiça será feita e o bem será recompensado. A parábola do grão de mostarda é uma das ensinanças de Jesus que ilustram o poder do crescimento espiritual e do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e vira uma árvore, de modo que as aves vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus usa essa parábola para mostrar como algo pequeno e aparentemente insignificante pode crescer e se transformar em algo grandioso. O grão de mostarda, sendo uma das menores sementes, tem o potencial de se tornar uma planta notavelmente grande, oferecendo abrigo e proteção. Essa imagem simboliza como o reino de Deus, embora comece de forma humilde, tem o poder de se expandir e causar um impacto profundo e duradouro. Nos dias atuais, essa parábola nos ensina a não subestimar os começos pequenos ou as ações aparentemente simples. Em um mundo que valoriza resultados rápidos e visíveis, essa história nos lembra que o verdadeiro crescimento e as transformações significativas podem começar de maneira discreta. Cada ato de bondade, cada semente de fé plantada, tem o potencial de crescer e se transformar em algo muito maior e mais poderoso. Além disso, essa parábola nos convida a ter paciência e confiança nos processos de crescimento. Em tempos em que a pressa é valorizada, o grão de mostarda nos ensina a confiar no tempo e no processo. Nos encoraja a perseverar em nossas boas ações e a acreditar que, com o tempo, nossas pequenas contribuições resultarão em grandes bênçãos e mudanças. Por fim, a parábola destaca a importância da fé. A semente de mostarda representa a fé que, mesmo parecendo pequena ou fraca no início, possui um poder imenso de crescer e se fortalecer. Nos lembra que, com fé, até as menores ações podem gerar resultados extraordinários, impactando nossas vidas e as das pessoas ao nosso redor de maneira profunda. Em resumo, a parábola do grão de mostarda é um poderoso lembrete de que na humildade e na fé reside o verdadeiro potencial para o crescimento e a transformação. A parábola do fermento. Jesus, com uma voz cheia de serenidade e sabedoria, dirige-se à multidão ansiosa por ouvir seus ensinamentos. Com um brilho nos olhos e um sorriso suave, usa uma parábola simples, mas profunda, para ilustrar o reino de Deus.
Ele compara o reino ao fermento que uma mulher mistura em uma grande quantidade de farinha até que toda a massa fique fermentada. O reino de Deus, começa Jesus, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo estivesse levedado. Os ouvintes, curiosos, imaginam a mulher em sua cozinha, amassando cuidadosamente a mistura. Embora o fermento seja pequeno em comparação com a massa, sua influência é poderosa e transformadora. Nessa parábola, a principal lição é sobre a influência e o poder transformador do reino de Deus. O fermento atua de forma silenciosa, mas eficaz, mudando completamente a natureza da massa. Da mesma maneira, o reino de Deus age a partir de dentro, transformando corações e vidas e espalhando sua influência de maneira profunda e abrangente. Jesus explica que, embora o reino de Deus possa parecer pequeno ou insignificante no início, seu impacto é vasto e inegável. Como o fermento que leveda toda a massa, o reino de Deus começa no coração individual, mas sua transformação se espalha por comunidades e nações, alcançando todos os cantos do mundo com seu poder renovador. A parábola do fermento também nos lembra que não estamos sozinhos em nossos esforços. Deus trabalha através de nós, usando nossas pequenas ações para realizar grandes transformações. Essa mensagem nos enche de esperança e determinação, sabendo que cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento e cada gesto de amor contribuem para o crescimento do reino de Deus. Com essas palavras, Jesus deixa uma impressão profunda na multidão. Ele os exorta a viver com propósito e perseverança, a serem fermento no mundo, transformando tudo o que tocam com o amor e a verdade de Deus. E assim, a parábola do fermento torna-se um farol de inspiração, guiando todos para uma vida de influência positiva e mudança transformadora. A parábola do tesouro escondido. Jesus, com sua voz cheia de sabedoria e compaixão, dirige-se à multidão sedenta por ouvir suas palavras. Ele conta a parábola do tesouro escondido, uma história que ilustra o valor incomparável do reino dos céus. O reino dos céus, começou Jesus, é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontra e, ao perceber a magnitude de sua descoberta, seu coração se enche de alegria. Sem hesitar, vai e vende tudo o que possui para comprar aquele campo e garantir o tesouro. A multidão ouve atentamente, visualizando o homem com olhos brilhantes e coração palpitante, encontrando o tesouro em um lugar inesperado. Sabem que aquele homem encontrou algo de valor tão extraordinário que está disposto a renunciar a tudo mais para obtê-lo. Por meio dessa breve, mas poderosa narrativa, Jesus ressalta a grandeza e o valor do reino de Deus, um valor que supera qualquer outra posse ou conquista. O homem que encontra o tesouro reconhece seu valor tão extraordinário que está disposto a sacrificar tudo o que tem para obtê-lo. Essa disposição de abrir mão de tudo reflete a atitude que devemos ter em relação ao reino de Deus. Nada é mais valioso ou mais digno de nossa dedicação e sacrifício. A principal lição dessa parábola é a prioridade e o valor supremo do reino de Deus. Jesus nos desafia a reavaliar nossas prioridades e valores, pois muitas vezes perseguimos objetivos materiais ou temporais que, embora importantes, não têm o valor eterno do reino de Deus. Essa parábola nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiando que, ao fazer isso, todas as demais coisas serão acrescentadas à nossa vida. Jesus conclui sua história com um chamado: viver com uma perspectiva eterna, buscando e priorizando o reino de Deus em tudo o que fazemos. Ao fazer isso, descobrimos uma riqueza que não pode ser medida em termos terrenos, uma riqueza que oferece paz e felicidade duradouras. A multidão, absorvida pelas palavras de Jesus, sente-se inspirada e desafiada. A parábola do tesouro escondido não apenas oferece uma visão do reino dos céus, mas também uma direção prática para viver uma vida com propósito. Com corações cheios de esperança e determinação, todos se dispersam levando consigo a verdade profunda de que o reino de Deus é o tesouro mais precioso que alguém pode encontrar,
e que vale a pena sacrificar tudo para possuí-lo. A parábola da pérola de grande valor. Numa tarde quente, com o sol iluminando suavemente o horizonte, Jesus está rodeado por uma multidão ansiosa por ouvir suas palavras. Com sua voz carregada de sabedoria e serenidade, e um olhar cheio de compaixão, Jesus se prepara para contar uma história que ilustra o valor inigualável do reino dos céus. O reino dos céus, começa Jesus, é como um negociante em busca de pérolas preciosas. Esse comerciante, experiente e atento, passou sua vida procurando as pérolas mais valiosas. A cada dia examina cuidadosamente as pérolas, avaliando sua beleza e valor. Um dia, em meio à sua busca, encontra uma pérola de valor incalculável. Seu coração dispara ao perceber a grandeza de sua descoberta. Reconhecendo seu imenso valor, ele não hesita em vender tudo o que possui para comprá-la. A multidão ouve com atenção, visualizando o comerciante com um sorriso de satisfação e decisão. Vêem-no vender todas as suas posses, cada objeto, cada bem, para adquirir essa pérola excepcional. Entendem que esse homem, perito em avaliar pérolas, encontrou algo tão valioso que está disposto a sacrificar tudo para tê-la. Jesus faz uma pausa, deixando que a imagem e as palavras penetrem fundo no coração dos ouvintes. Em seguida, continua. A principal lição dessa parábola é clara e poderosa. O reino de Deus tem um valor tão imenso que merece qualquer sacrifício necessário para ser alcançado. O comerciante representa a sensibilidade espiritual que devemos cultivar para reconhecer a verdadeira riqueza do reino de Deus. Precisamos discernir o valor eterno desse reino e estar dispostos a renunciar a tudo por ele. Jesus nos desafia a adotar essa mesma atitude em nossas vidas. Em um mundo que frequentemente valoriza o material e o passageiro, essa parábola nos lembra que a verdadeira riqueza está em um relacionamento profundo e sincero com Deus. A busca pelo reino de Deus não é superficial, mas uma jornada intensa que exige dedicação e entrega. Jesus prossegue. Uma aplicação prática dessa parábola é a necessidade de reavaliar nossas prioridades. Assim como o negociante vende tudo o que possui para adquirir a pérola de grande valor, também devemos estar dispostos a abandonar hábitos prejudiciais ou até relações que nos afastam da fé. Esse sacrifício não é em vão. Ao fazer isso, encontramos a verdadeira plenitude e satisfação no reino de Deus. Com essas palavras, Jesus encerra sua lição com um apelo à ação. Ele nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, a valorizar o que é eterno acima do que é passageiro e a viver com a mesma paixão e entrega que o comerciante da parábola. Ao fazê-lo, descobrimos que o sacrifício vale a pena e encontramos uma riqueza e alegria que transcendem qualquer circunstância terrena. A parábola da rede. Jesus, com sua voz cheia de sabedoria e autoridade, dirige-se à multidão ansiosa por entender mais sobre o reino dos céus. Com um olhar compassivo, compartilha uma parábola que ilustra o alcance e a inevitabilidade do juízo final. Assim, ele começa a narrar a parábola da rede. O reino dos céus, diz Jesus, é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha peixes de toda espécie. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. A multidão escuta atentamente, imaginando os pescadores trabalhando com diligência, separando os peixes na beira do mar. Vêem os cestos cheios de bons peixes e os ruins sendo descartados como sem valor. Jesus continua: assim será no fim do mundo. Os anjos virão, separarão os maus dentre os justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com essa parábola, Jesus ensina uma verdade profunda e solene: o juízo final e a separação entre justos e ímpios. A rede representa o alcance universal do reino de Deus, onde todos são convidados a entrar. No entanto, ao fim dos tempos, haverá uma avaliação e uma separação definitiva.
Esse processo de seleção destaca a importância de viver de acordo com os princípios do reino de Deus para ser considerado justo. Jesus faz uma pausa, permitindo que suas palavras penetrem nos corações de seus ouvintes. Em seguida, ele apresenta uma lição prática. Uma verdade que podemos extrair desta parábola é a importância da autoavaliação e do arrependimento. Devemos examinar nossas vidas com regularidade, identificando áreas onde precisamos crescer e mudar. Não devemos esperar até o fim para fazer os ajustes necessários. O tempo de viver com justiça é agora. Jesus nos convida a viver com compromisso, a agir com justiça, amor, compaixão e verdade em nossas atitudes diárias. Assim estaremos preparados para o dia em que prestaremos contas diante de Deus. A parábola do dono de casa. Jesus, com sua voz serena e cheia de autoridade, conta a parábola do dono de casa para destacar a responsabilidade dos mestres do reino dos céus. Nessa parábola, um dono de casa tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Jesus compara os mestres do reino a esse dono de casa, indicando que eles devem ser capazes de trazer e ensinar tanto as verdades antigas quanto as novas do reino de Deus. A lição principal dessa parábola é sobre a responsabilidade dos líderes e mestres espirituais em transmitir um conhecimento completo e equilibrado das verdades do reino. As coisas novas e velhas representam a continuidade e a relevância da palavra de Deus, que inclui tanto os ensinamentos do Antigo Testamento quanto as novas revelações trazidas por Jesus. Jesus enfatiza a importância de um ensino integral. Os mestres do reino devem ter um conhecimento profundo e uma apreciação pelas antigas promessas e leis, bem como pelas novas mensagens e cumprimentos realizados em Cristo. Esse equilíbrio garante que os crentes recebam uma compreensão completa da fé, enraizada na herança rica das Escrituras e atualizada com as verdades reveladas por Jesus. Ele nos adverte a não desprezar os ensinamentos antigos, nem a focar exclusivamente nos novos. Devemos vê-los como partes complementares de um plano divino. O Antigo Testamento estabelece a base e as promessas que se cumprem no Novo Testamento por meio da vida e obra de Cristo. Essa continuidade é essencial para uma compreensão profunda da fé cristã. Uma lição prática dessa parábola é a importância de sermos estudantes constantes da Bíblia e aplicarmos seus ensinamentos à nossa vida diária. Devemos buscar equilíbrio na compreensão espiritual, valorizando tanto as promessas antigas quanto as revelações de Cristo. Além disso, somos chamados a ensinar e compartilhar essas verdades com outros, ajudando-os a crescer na fé e no conhecimento de Deus. A parábola do dono de casa nos desafia a sermos diligentes e responsáveis no estudo e ensino da palavra. Ela nos lembra que cada parte das Escrituras tem propósito e valor eterno. Os líderes espirituais têm a sagrada missão de extrair e transmitir essas verdades, garantindo que seus ouvintes recebam um ensino completo e equilibrado. A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas e comoventes histórias contadas por Jesus, capturando a essência do amor e da misericórdia divina. Nessa história, um pai tem 2 filhos, e o mais novo, impulsivo e sedento por liberdade, pede sua parte da herança para partir e viver à sua maneira. Depois de desperdiçar todo o seu dinheiro em uma vida desregrada, ele se vê numa situação desesperadora, sem amigos e passando fome, trabalhando para um fazendeiro que o envia para cuidar de porcos. Ao tocar o fundo do poço, o filho mais novo reflete sobre sua vida e decide voltar para casa, arrependido e disposto a ser tratado como um empregado. Para sua surpresa e alívio, seu pai o vê de longe e, movido por compaixão, corre ao seu encontro, o abraça e o beija, sem uma palavra de repreensão. O pai organiza uma grande festa para celebrar o seu retorno, veste-o com as melhores roupas e manda preparar o novilho mais gordo. No entanto, o filho mais velho, que permaneceu fiel e trabalhador em casa, se enche de ira e se recusa a participar da celebração. Ele não compreende como seu pai pode receber com tanta alegria alguém que desperdiçou sua herança em uma vida dissoluta. O pai,
com ternura e sabedoria, explica que o retorno do irmão é motivo de festa, pois estava perdido e foi achado, estava morto e voltou à vida. A lição principal dessa parábola é a misericórdia infinita e o amor incondicional de Deus. O Pai representa Deus, que está sempre disposto a perdoar e a receber de volta seus filhos arrependidos. Não importa quão longe tenhamos nos desviado, Deus nos espera de braços abertos, pronto para restaurar nossa comunhão com Ele. A atitude do irmão mais velho destaca outro ponto crucial: a falta de compaixão e o julgamento que muitas vezes abrigamos em nossos corações. Isso nos mostra a necessidade de cultivar um coração misericordioso e compreensivo. Uma aplicação prática dessa parábola é viver com espírito de perdão e reconciliação. Devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos feriram e buscar restaurar relacionamentos quebrados. Também devemos cuidar para não cair no orgulho espiritual, como o irmão mais velho, mas sim celebrar aqueles que retornam a Deus. Esse amor e perdão podem transformar nossas famílias, igrejas e comunidades, aproximando-nos do coração de Deus. Jesus, com essa parábola, não apenas revela o caráter de um pai amoroso, mas também nos convida a viver com essa mesma graça em nossas próprias vidas. Ele nos lembra que todos podem se perder, mas todos também podem retornar. E que, ao fazê-lo, encontrarão um Deus pronto para acolher, restaurar e amar sem medida. Assim, a parábola do filho pródigo torna-se um farol de esperança e um chamado à ação, inspirando-nos a viver com graça, perdão e amor verdadeiro. A parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida é uma história comovente que revela a dedicação e o cuidado de Deus por cada um de seus filhos. Jesus conta a história de um pastor que possui 100 ovelhas, e quando uma se perde, ele deixa as 99 para ir em busca daquela que se extraviou. Quando a encontra, enche-se de alegria e a carrega nos ombros de volta para casa. Com essa imagem poderosa, Jesus ilustra a alegria no céu por um pecador que se arrepende e retorna a Deus. A principal lição desta parábola é o valor individual de cada pessoa para Deus. Cada ovelha, mesmo sendo apenas uma entre 100, é inestimável para o pastor, que arrisca tudo e faz o que for necessário para resgatá-la. Isso mostra o amor incondicional de Deus e seu compromisso de buscar e salvar cada alma perdida. Não importa o quão insignificante ou distante alguém possa parecer, Deus o busca com amor incansável. Uma lição prática desta parábola é a importância da evangelização e do cuidado pastoral. Devemos estar atentos àqueles que estão afastados, sejam familiares, amigos, membros da igreja ou da comunidade, e nos esforçar conscientemente para alcançá-los com amor e compaixão. Assim como o pastor, devemos estar dispostos a correr riscos e sacrificar nosso conforto para trazer de volta aqueles que precisam ser encontrados. Essa atitude de cuidado pode transformar vidas e refletir o coração de Deus neste mundo. Jesus, com essa parábola, nos desafia a agir com a mesma dedicação e amor do pastor. Convida-nos a ser agentes ativos de seu amor, buscando incansavelmente os que estão perdidos. A comoção despertada por essa história é um chamado a ser mais compassivo e diligente em nossa missão de levar o amor de Deus a todos os cantos da sociedade. A parábola da ovelha perdida não é apenas uma lição sobre o amor divino, mas também um chamado à ação. Ela nos lembra que cada pessoa é valiosa aos olhos de Deus e que nossa missão é refletir esse amor em nossa vida diária. Ao buscar e cuidar dos que estão perdidos, seguimos o exemplo do bom pastor e levamos a luz de Deus a um mundo necessitado. A parábola da moeda perdida. A parábola da moeda perdida, contada por Jesus, é uma história tocante que destaca o valor incalculável que Deus dá a cada pessoa e o esforço diligente que ele faz para buscar e salvar os que se perderam. Nessa parábola, uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma delas. Imediatamente, acende uma lâmpada, varre a casa e procura com diligência até encontrá-la. Quando finalmente a encontra, chama suas amigas e vizinhas para compartilhar sua alegria.
Jesus conclui a parábola dizendo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A principal lição desta parábola é clara. Cada pessoa tem imenso valor para Deus, e Ele faz todo o possível para buscar e salvar aqueles que se afastaram dele. A mulher representa Deus, e a moeda perdida simboliza cada alma extraviada. A busca intensa e a alegria ao reencontrá-la ilustram o cuidado e o regozijo divinos quando um de seus filhos volta arrependido. Uma lição prática desta parábola é a importância da perseverança e da diligência no cuidado com os outros. Devemos estar atentos às pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda, passando por momentos difíceis ou afastadas espiritualmente, e estar dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-las a reencontrar o caminho para Deus. Devemos também celebrar ativamente aqueles que retornam, criando um espírito de comunidade e alegria em nossa fé compartilhada. A parábola da moeda perdida não é apenas uma lição sobre o amor divino, mas um chamado à ação para cada crente. Ela nos lembra que cada pessoa é preciosa aos olhos de Deus, e nossa missão é refletir esse amor em nossas ações diárias. Ao buscar e cuidar dos que estão perdidos, seguimos o exemplo da mulher da parábola e espalhamos a luz de Deus em um mundo que tanto precisa dele. A parábola do bom samaritano. Jesus narra a parábola do bom samaritano em resposta à pergunta de um especialista na lei: quem é o meu próximo? Um homem desce de Jerusalém para Jericó e é atacado por ladrões que o deixam quase morto à beira do caminho. Um sacerdote passa, vê o homem e segue adiante. Um levita faz o mesmo. Mas um samaritano, desprezado pelos judeus, enche-se de compaixão. Ele se aproxima do ferido, trata suas feridas, coloca-o em seu animal, leva-o a uma hospedaria e paga pelo seu cuidado. Ao final, Jesus pergunta: qual dos três foi o próximo do homem ferido? E o especialista responde: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então diz: vai e faze o mesmo. A principal lição dessa parábola é o mandamento de amar o próximo, independentemente de raça, religião ou classe social. O samaritano exemplifica o amor verdadeiro e compassivo, quebrando barreiras culturais e religiosas para ajudar alguém em necessidade. Essa história desafia preconceitos e ensina que a verdadeira fé é demonstrada em ações de compaixão. Uma lição prática desta parábola é agir com empatia no dia a dia, ajudando os necessitados, mesmo quando isso exige sacrifício ou sair da nossa zona de conforto. Podemos começar com pequenos atos de bondade, apoiar iniciativas comunitárias ou trabalhar ativamente para combater injustiças. Ao fazer isso, refletimos o amor de Cristo em um mundo carente de esperança e compaixão. A parábola do bom samaritano ressoa profundamente em um mundo dividido. Ela nos lembra que o amor verdadeiro não conhece fronteiras e que nossa fé se comprova nas atitudes para com os outros. Viver com compaixão nos torna reflexo do amor de Deus, levando luz e esperança àqueles que nos cercam. A parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus, com sua sabedoria infinita, compartilha a parábola dos trabalhadores na vinha, uma história vibrante que ilustra a generosidade e a soberania de Deus. Com serenidade e autoridade, ele narra como um dono de vinha contrata trabalhadores em várias horas do dia. Ao amanhecer, no meio da manhã, ao meio-dia, à tarde e já no final do dia. Quando chega a hora do pagamento, algo surpreendente acontece. Todos os trabalhadores, independente da hora em que começaram, recebem o mesmo salário. Isso provoca queixas entre os primeiros contratados, que se sentem injustiçados. Como pode alguém que trabalhou uma hora receber o mesmo que quem trabalhou o dia inteiro? O proprietário, com firmeza e justiça, lembra-lhes que não foi injusto, pois pagou o que havia prometido. Ele defende seu direito de ser generoso com os últimos. Essa atitude surpreendente desafia as noções humanas de justiça. A lição central da parábola é poderosa. A graça de Deus não se mede por esforço humano ou tempo de serviço. Deus, em sua soberania, concede graça imerecida a todos,
não importa quando ou como se aproximam de ele. Essa história revela a natureza do reino dos céus, onde a generosidade divina supera as expectativas humanas. Uma aplicação prática é cultivar gratidão e generosidade. Devemos celebrar as bênçãos dos outros e valorizar a graça que nos foi concedida. Além disso, somos chamados a ser generosos e justos, refletindo a graça que recebemos de Deus. Isso pode significar sermos mais compreensivos, compassivos e solidários com os que estão em diferentes momentos de sua jornada espiritual. Jesus, com essa parábola, nos convida a abandonar padrões humanos e abraçar a generosidade divina. A multidão, tocada pelas palavras de Jesus, sente-se inspirada a viver com mais compreensão e alegria diante da justiça de Deus. Assim, levam consigo a certeza de que a graça de Deus é infinita e está disponível para todos, sem exceção. A parábola dos dois filhos. Na parábola dos dois filhos, Jesus apresenta uma história que capta a essência da obediência e do arrependimento. Imagine um homem que tem dois filhos e lhes pede que vão trabalhar em sua vinha. O primeiro, com um ar de rebeldia, diz que não irá, mas depois se arrepende e vai. O segundo, com palavras cheias de promessas, afirma que irá, mas no final não cumpre o que disse. Jesus, com sua sabedoria característica, pergunta aos ouvintes: qual dos dois fez a vontade do Pai? Sem hesitar, eles respondem: o primeiro. Com essa resposta, Jesus ilustra a diferença entre palavras e ações, destacando que o arrependimento genuíno e a obediência têm mais valor do que promessas vazias. A principal lição dessa parábola é clara e poderosa. Ações falam mais alto que palavras. O filho que inicialmente se recusa, mas depois obedece, representa os pecadores que se arrependem e fazem a vontade de Deus. Por outro lado, o filho que promete obedecer, mas não cumpre, simboliza aqueles que professam fé com palavras, mas não demonstram isso em suas atitudes. Uma aplicação prática dessa parábola é a necessidade de avaliarmos nossa vida diária e alinharmos nossas ações com nossos valores e crenças. Devemos ser honestos conosco e com Deus, reconhecer nossas falhas e estar dispostos a mudar para viver conforme sua vontade. Isso pode incluir pedir perdão, corrigir erros e tomar atitudes concretas para melhorar. Ao fazer isso, demonstramos nossa verdadeira devoção a Deus. Jesus nos convida a ser como o primeiro filho. Mesmo que erremos no início, sejamos capazes de nos arrepender e obedecer. A multidão, tocada pela história, sente-se desafiada a refletir sobre a própria vida e a fazer os ajustes necessários para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. A parábola dos lavradores maus. Na parábola dos lavradores maus, Jesus tece uma história cheia de intriga e significado espiritual. Com seu estilo inconfundível, ele conta sobre um proprietário que planta uma vinha com grande cuidado, constrói uma cerca, cava um lagar e edifica uma torre. Em seguida, confia sua vinha a lavradores e viaja para longe. Quando chega o tempo da colheita, ele envia servos para recolher os frutos. No entanto, os lavradores maltratam e matam esses servos. Persistente, o dono envia outros servos, e o resultado é o mesmo. Por fim, decide enviar seu próprio filho, acreditando que o respeitarão. Mas os lavradores, tomados pela ganância, matam o filho, esperando herdar a vinha. Jesus então pergunta: o que o dono fará com esses lavradores? Os ouvintes respondem que ele destruirá aqueles homens maus e entregará a vinha a outros que deem os frutos devidos. A lição principal dessa parábola é um aviso claro sobre o perigo de rejeitar a autoridade de Deus e as consequências inevitáveis da desobediência. A vinha simboliza Israel, os lavradores representam os líderes religiosos, os servos são os profetas e o filho é Jesus. Ao rejeitarem o filho, rejeitam o próprio Deus. A história antecipa o julgamento sobre Israel e a entrega das bênçãos do reino a outros, os gentios e todos que aceitam a Cristo.
A aplicação prática é a importância de vivermos com humildade e abertura para a correção divina. Devemos ouvir a palavra de Deus e responder com fidelidade, ajustando nossos caminhos para que estejam alinhados com a vontade dele. Jesus nos chama à fidelidade e à obediência. A parábola lembra que o juízo vem para os que rejeitam a Deus, mas a vida eterna espera os que acolhem seu Filho. A multidão, impactada pela mensagem, se vê chamada a viver com integridade e temor ao Senhor. A parábola do grande banquete. Era uma vez um homem generoso que decidiu preparar um grande banquete. Imagine uma mesa longa e esplêndida, coberta com os melhores pratos, vinhos refinados e uma decoração deslumbrante. Com alegria, ele convida muitos conhecidos para participarem dessa celebração. No dia marcado, com o aroma da comida no ar, o anfitrião envia seu servo para lembrar aos convidados que tudo está pronto. Venham, o banquete está servido, dizia o servo. Mas, em vez de alegria, encontra desculpas por toda parte. Um diz: comprei um campo e preciso vê-lo, me desculpe. Outro afirma: comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. E um terceiro responde: casei-me recentemente e não posso ir. O servo retorna com o coração pesado e relata tudo ao seu senhor. Este, indignado, decide: vá às ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo obedece e traz todos aqueles que a sociedade havia esquecido. Ainda há espaço. O homem então ordena: vá pelos caminhos e force todos a entrar, para que minha casa fique cheia. Essa parábola é mais que uma história de um banquete, é uma poderosa lição sobre a oferta aberta e gratuita do reino de Deus. Os primeiros convidados representam os que rejeitaram Jesus. Mas o convite não foi cancelado, foi estendido aos marginalizados, revelando o amor inclusivo de Deus. Hoje, essa história nos desafia. Estamos rejeitando a Deus com desculpas? Estamos priorizando coisas passageiras e ignorando o eterno? Ela também nos chama a compartilhar o Evangelho com todos, especialmente os esquecidos. A resposta ao convite de Deus deve ser urgente e comprometida. Somos chamados a acolher, como fomos acolhidos, com amor e generosidade. A parábola dos talentos. Certa vez, um homem rico, antes de partir em viagem, confiou seus bens a 3 servos. Ao primeiro deu 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1, conforme a capacidade de cada um. O primeiro servo, motivado, investiu e duplicou seus talentos. O segundo fez o mesmo. Mas o terceiro, com medo, enterrou o talento, dizendo: meu senhor é severo. Não quis arriscar. Ao retornar, o senhor chamou os servos para prestar contas. O primeiro e o segundo apresentaram seus lucros e foram elogiados. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Já o terceiro trouxe seu talento sujo e disse que o havia escondido. O senhor o repreendeu severamente: servo mau e preguiçoso. Ao menos poderia ter colocado o dinheiro no banco. Mandou tirar-lhe o talento e jogá-lo fora. A parábola dos talentos nos ensina sobre responsabilidade e o uso sábio dos dons que Deus nos dá. Cada talento representa nossas habilidades, recursos e oportunidades. Deus espera que os usemos com sabedoria para a sua glória e para o bem do próximo. Essa parábola nos desafia a agir com coragem e diligência. Não devemos nos comparar, mas sermos fiéis no que nos foi dado. O medo ou a preguiça não podem nos impedir de cumprir nossa missão. Em um mundo que valoriza resultados imediatos, essa história nos lembra da importância da fidelidade e perseverança. Sejamos, portanto, servos bons e fiéis, multiplicando os talentos recebidos para o bem comum e a glória de Deus. A parábola das 10 virgens. Era uma vez, em uma pequena aldeia, um evento muito esperado.
o casamento de um jovem noivo. A celebração prometia ser grandiosa, e todos na comunidade estavam entusiasmados com o grande dia. Entre os convidados, havia 10 jovens virgens que aguardavam ansiosamente a chegada do noivo para se juntar à procissão nupcial. 5 delas eram prudentes e levaram consigo frascos extras de azeite para suas lâmpadas. Sabiam que a espera poderia ser longa e que precisavam estar preparadas. As outras 5, porém, eram imprudentes e não acharam necessário levar azeite extra. Pensavam que o que tinham seria suficiente. A noite caiu, e as jovens se acomodaram para esperar. As horas passaram, e o cansaço as dominou, todas adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um clamor: "Aí vem o noivo! Saiam para encontrá-lo!" As virgens se levantaram e começaram a preparar suas lâmpadas. As prudentes, com calma, reabasteceram suas lâmpadas com o azeite que haviam trazido. As imprudentes, porém, perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando e não tinham azeite suficiente. Desesperadas, pediram às prudentes: "Deem-nos um pouco do seu azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não falte nem para nós nem para vocês. Vão comprar com os que vendem." Enquanto corriam para comprar, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele para o banquete, e a porta foi fechada. Quando as outras voltaram, encontraram a porta trancada. Bateram e suplicaram: "Senhor, Senhor, abre-nos." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço." E ficaram do lado de fora, excluídas da celebração. Jesus concluiu a parábola com uma advertência solene: "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." A parábola das 10 virgens é uma poderosa lição sobre preparação e vigilância espiritual. As 10 virgens representam os crentes que esperam a segunda vinda de Cristo. As prudentes, com azeite em reserva, simbolizam os que vivem preparados e em constante expectativa. As imprudentes representam os que não vivem com devoção verdadeira. Uma aplicação prática é cultivar uma vida espiritual ativa. Devemos examinar nossa caminhada com Deus e garantir que estamos crescendo na fé, servindo, amando e vivendo como discípulos fiéis. Assim, nos preparamos não apenas para sua vinda, mas para viver com propósito e luz no presente. A parábola dos convidados para as bodas. O reino dos céus, começa Jesus, é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou seus servos para chamar os convidados, mas estes recusaram. Novamente, enviou outros servos: "Digam aos convidados: o banquete está pronto, os bois e animais cevados foram abatidos, venham para a festa." Mas, sem dar atenção, um foi para o campo, outro para os negócios. Outros ainda maltrataram e mataram os servos. A multidão imagina a festa e se espanta com a rejeição dos convidados. Sentem a injustiça contra os mensageiros do rei. Jesus continua: o rei, indignado, envia seu exército, destrói os assassinos e incendeia a cidade. Depois, diz aos servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão pelas estradas e convidem todos que encontrarem. E os servos trouxeram todos, bons e maus, e a sala se encheu. A cena muda quando o rei entra para ver os convidados e percebe um homem sem o traje de festa. Ele pergunta: amigo, como entraste aqui sem traje de bodas? O homem fica em silêncio. Então o rei ordena: amarrem-no e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola ensina que o reino está aberto a todos, mas exige resposta genuína. Os primeiros convidados representam Israel e seus líderes que rejeitaram Jesus. Os novos convidados representam os gentios e todos os que recebem a mensagem.
O homem sem o traje simboliza aqueles que professam fé, mas não vivem conforme ela. A mensagem é clara: Deus convida a todos, mas espera transformação verdadeira. Devemos aceitar o convite com reverência, viver com fé autêntica e vestir-nos espiritualmente com justiça, humildade e amor. A parábola dos dois devedores. Numa tarde tranquila, Jesus está na casa de Simão, o fariseu. Entre os convidados, começa a contar uma história sobre perdão e amor. Havia um credor com 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar, então o credor, em generosidade, perdoou ambos. Jesus então pergunta: qual dos dois amará mais ao credor? Simão responde: aquele a quem mais foi perdoado. Jesus confirma: respondeste bem. A lição principal é clara: quem é muito perdoado, ama muito. Jesus usa essa história para ensinar sobre a mulher pecadora que ungia seus pés com lágrimas e perfume, e mostra que o amor dela era grande porque reconhecia o quanto havia sido perdoada. Jesus diz a Simão: tu não me deste água para os pés, mas ela os lavou com lágrimas. Não me beijaste, mas ela não parou de beijar meus pés. Não ungiste minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo: os muitos pecados dela foram perdoados, porque muito amou. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. A aplicação prática é viver com gratidão pelo perdão recebido. Devemos amar, perdoar e servir aos outros como reflexo da graça que recebemos de Deus. Essa atitude transforma nosso coração e as vidas ao nosso redor. A parábola da candeia debaixo do alqueire. Jesus compartilha uma lição sobre responsabilidade e testemunho. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas sim sobre o velador, para que ilumine a todos na casa. A multidão visualiza a lâmpada elevada, iluminando cada canto. Entendem que a luz é para ser vista, não escondida. Jesus continua: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A mensagem é clara: nossa fé deve ser visível. Devemos viver de forma íntegra, com ações que reflitam a verdade e o amor de Deus. Esconder nossa fé é apagar a luz que pode transformar o mundo. Jesus nos chama a viver com intencionalidade, corajosamente testemunhando nossa fé em casa, no trabalho, na escola e em cada oportunidade. Cada gesto, palavra e atitude deve ser como luz que aponta para o Pai. A parábola do administrador astuto. Certo homem rico, começou Jesus, tinha um administrador, e este foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Então o chamou e disse: que ouço a teu respeito. Presta contas da tua administração, pois já não poderás ser meu administrador. A multidão imaginava o administrador apreensivo, prestes a perder seu emprego. O que ele faria agora? Jesus prossegue: o administrador pensou: o que vou fazer? Meu senhor está me tirando o cargo. Não tenho forças para cavar, e tenho vergonha de mendigar. Já sei. Vou agir de modo que, quando perder o cargo, haja quem me receba em sua casa. Então chamou os devedores do seu senhor, um por um. Ao primeiro perguntou: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de azeite. Ele disse: pega tua conta, senta-te depressa e escreve 50. A outro perguntou: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo. E disse: pega tua conta e escreve 80. A multidão escutava atenta, esperando a reação do Senhor. Jesus disse: o Senhor elogiou o administrador desonesto por ter agido com astúcia. Pois os filhos deste mundo são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. A principal lição dessa parábola é o valor da astúcia e da sabedoria no uso dos recursos materiais.
Jesus não aprova a desonestidade, mas destaca a inteligência prática do administrador. Os seguidores de Cristo são chamados a usar sabiamente seus bens para o bem do reino de Deus. Isso inclui ser generoso, ajudar os necessitados e usar os recursos para abençoar vidas. Jesus conclui: fazei amigos com as riquezas deste mundo, para que, quando elas faltarem, sejais recebidos nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E se não sois fiéis nas riquezas terrenas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? A multidão compreende a importância de planejar, agir com sabedoria e generosidade, investindo em pessoas, causas justas e relacionamentos. Somos chamados a administrar bem o que Deus nos confiou, com fidelidade, propósito e uma visão eterna. A parábola do rico insensato. Havia um homem rico, começou Jesus, cujas terras produziram grande colheita. Ele pensava: o que farei? Não tenho onde guardar tudo isso. Então disse: farei isto, derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores. Lá guardarei todo o meu trigo e meus bens. Direi a mim mesmo: tens muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. A multidão imagina o homem satisfeito e confiante em seus bens. Mas Jesus não termina aí. Deus, porém, lhe disse: insensato. Esta noite pedirão tua alma. E o que preparaste, para quem será? Assim é, conclui Jesus, com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico para com Deus. A lição principal é clara: confiar nas riquezas como fonte de segurança é insensatez. Jesus adverte contra a ganância e o apego às posses, lembrando que a vida é incerta e que devemos estar preparados espiritualmente. As riquezas são temporárias. O que realmente importa é ser rico diante de Deus. A aplicação prática é viver com generosidade e visão eterna. Compartilhar nossos recursos, servir aos outros e usar nossos bens para glorificar a Deus. Não deixar que o materialismo nos domine, mas buscar ser rico em boas obras e na intimidade com Deus. A parábola da figueira estéril. Jesus conta: certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Durante 3 anos, procurou fruto nela e não encontrou. Disse ao viticultor: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e nada acho. Corta-a. Para que ocupar inutilmente o solo? A multidão ouvia com atenção, visualizando a árvore seca e a frustração do dono. Mas Jesus continua. O viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar ao redor e adubá-la. Talvez dê fruto no próximo ano. Se não der, então a cortarás. A lição principal é a paciência e a graça de Deus, junto com sua expectativa de frutos espirituais. A figueira representa aqueles que não estão produzindo, e o viticultor representa o cuidado e a misericórdia de Deus, dando mais tempo para arrependimento e crescimento. No entanto, também é um alerta: a graça de Deus não deve ser desprezada. O tempo para se arrepender é limitado. A aplicação prática é sermos pacientes com os outros e com nós mesmos, mas também vigilantes. Devemos buscar produzir frutos dignos do arrependimento, amor, bondade, justiça. Deus espera transformação, e Ele mesmo trabalha em nós para que isso aconteça. A parábola do servo impiedoso. O reino dos céus, começou Jesus, é semelhante a um rei que decidiu ajustar contas com seus servos. Ao começar, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como não podia pagar, o rei ordenou que ele, sua esposa, filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. A multidão ouvia atenta, imaginando o desespero do servo diante de uma dívida impagável. Viam-no se ajoelhando, suplicando com lágrimas: tem paciência comigo e te pagarei tudo. O rei, movido de compaixão, perdoou-lhe toda a dívida e o libertou.
A multidão suspirava aliviada, tocada pela misericórdia do rei. Mas a história não termina aí. Ao sair, o servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 denários. Agarrou-o pelo pescoço e disse: "Paga-me o que me deves." O companheiro se ajoelhou e implorou: "Tem paciência comigo e te pagarei." Mas ele não quis, mandou prendê-lo até que pagasse tudo. A multidão ficava chocada com a crueldade do servo. Como pôde, depois de receber tanto perdão, negar compaixão ao outro? Jesus conclui: os demais servos, entristecidos, contaram tudo ao rei. Então o rei chamou aquele servo e disse: "Servo mau, perdoei-te toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também ter tido misericórdia do teu companheiro, como eu tive de ti?" E, indignado, entregou aos verdugos até que pagasse tudo. A principal lição é clara: devemos perdoar como fomos perdoados. Jesus mostra que o perdão de Deus é imenso e que somos chamados a refletir essa mesma misericórdia em nossas relações. Não há espaço para o rancor entre os que receberam graça. Aplicação prática: cultivai um coração perdoador. Sede rápidos para perdoar, buscai a reconciliação e lembrai-vos do perdão que Deus vos concedeu. Ao perdoar, revelamos o caráter de Cristo ao mundo. A parábola das ovelhas e dos bodes. Jesus, com olhar sereno e penetrante, diz: "Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, sentar-se-á em seu trono. Todas as nações serão reunidas, e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda." A multidão imagina a cena majestosa do juízo final. Então o rei dirá aos da direita: "Vinde, benditos de meu Pai. Herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver." Os justos, surpresos, perguntarão: "Senhor, quando te vimos assim e te servimos?" E o rei responderá: "Em verdade vos digo, sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes." Jesus continua: dirá também aos da esquerda: "Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, e os condenados dirão: Senhor, quando te vimos assim e não te servimos?" E o rei responderá: "Quando não fizestes a um dos pequeninos, a mim não fizestes." Estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. A lição principal é clara: o amor prático pelos necessitados é o verdadeiro reflexo de nossa fé. O modo como tratamos os mais vulneráveis revela como tratamos o próprio Cristo. A parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo para orar, diz Jesus. Um era fariseu e o outro, publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: "Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, ladrões, injustos, adúlteros ou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho." A multidão via o orgulho no fariseu, exaltando-se e desprezando o outro. Já o publicano, de longe, nem ousava levantar os olhos. Batia no peito e dizia: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Jesus declara: "Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não o outro. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado." A lição central é a importância da humildade diante de Deus. A autojustificação afasta da graça, mas o arrependimento sincero atrai a misericórdia divina. A parábola do amigo importuno. Imaginai, disse Jesus, que um de vós tem um amigo. À meia-noite, vai à casa dele e diz: "Amigo, empresta-me 3 pães,
pois um amigo chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. O amigo responde: Não me incomodes. Já estou deitado com meus filhos e não posso me levantar. Mas Jesus diz: mesmo que não se levante por amizade, ele se levantará por causa da insistência e dará o que for necessário. A lição: perseverança na oração. Não desistais quando as respostas demorarem. Sede persistentes, confiando na fidelidade de Deus. Jesus conclui: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Quem busca, encontra, e a quem bate, se abrirá. Aplicação prática. Mantende uma vida de oração constante. Não vos canseis de clamar, interceder e confiar. Deus ouve e responde no tempo certo. A parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico, começou Jesus, que se vestia de púrpura e linho fino e vivia todos os dias em festas esplêndidas. E havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta do rico, desejando alimentar-se com as migalhas que caíam da sua mesa. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. A multidão escutava com atenção, visualizando o contraste entre o luxo do rico e o sofrimento de Lázaro. Sentiam a injustiça e a indiferença do rico. Um dia, continuou Jesus, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão com Lázaro em seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas males. Agora ele é consolado e tu estás em tormento. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que ninguém pode passar de um lado para o outro. Então o rico disse: Peço-te, pai, que o envieis à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que os avise e eles não venham para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. E Abraão concluiu: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco se convencerão ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Lição principal: esta parábola revela a justiça divina e as consequências eternas de nossas atitudes na vida. Jesus destaca o contraste entre o rico indiferente e o pobre sofredor, invertendo seus destinos após a morte. Aplicação prática: sejamos generosos e atentos às necessidades do próximo. Vivamos com compaixão, justiça e uma visão eterna. O que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. A parábola da casa sobre a rocha. Jesus disse: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada na rocha. A multidão imaginava o homem cavando fundo, lançando alicerces fortes. Sentiam a segurança de uma casa bem construída. Mas todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, continuou Jesus, é como o homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os rios, os ventos sopraram, e a casa caiu. E grande foi sua ruína. Lição principal: ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus é como construir a vida sobre uma base sólida. Quem ignora essa fundação está fadado à queda. Aplicação prática: fundamente sua vida nos ensinamentos de Cristo. Viva com integridade, fé e obediência. Assim, estarás preparado para resistir às tempestades da vida. A parábola do servo vigilante. Certo homem, começou Jesus, saiu de viagem, deixando sua casa aos cuidados dos servos, a cada um com sua tarefa, e ordenou ao porteiro que vigiasse.
Vigiai, disse Jesus, pois não sabeis quando o dono da casa voltará, ao anoitecer, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Não permita que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. E o que digo a vós, digo a todos: vigiai. Lição principal: precisamos estar sempre atentos e preparados para a volta de Cristo. A vigilância espiritual é essencial para uma vida de fé. Aplicação prática: viva com propósito e responsabilidade. Mantenha sua fé ativa, ore, estude a palavra e cumpra com fidelidade seu chamado. Esteja desperto espiritualmente. A qualquer momento o Senhor pode voltar. A parábola do homem rico e seus celeiros. Havia um homem rico, começou Jesus, cujas terras produziram uma colheita abundante. Ele pensou consigo: o que farei? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: farei isto, derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores. Ali guardarei todo o meu grão e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. A multidão ouvia atenta, imaginando o homem rico planejando com confiança seu futuro. Mas Deus lhe disse: insensato! Ainda esta noite pedirão a tua alma. E o que preparaste, para quem será? Assim é, concluiu Jesus, com aquele que ajunta riquezas para si mesmo e não é rico para com Deus. Lição principal: essa parábola é um alerta contra a avareza e a falsa segurança nas riquezas materiais. Jesus mostra que acumular bens não garante segurança ou eternidade. Aplicação prática: examinemos nossas prioridades. Em vez de acumular para nós mesmos, sejamos ricos em generosidade, boas obras e no relacionamento com Deus. Vivamos com uma perspectiva eterna, investindo no que tem valor no reino. A parábola do juiz iníquo. Numa cidade, disse Jesus, havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Nessa mesma cidade havia uma viúva que continuamente lhe dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. A multidão imaginava a viúva persistente, voltando dia após dia. Sentiam sua determinação e necessidade de justiça. Por um tempo, o juiz recusou. Mas depois pensou: ainda que não tema a Deus nem respeite ninguém, esta viúva está me importunando. Farei justiça para que ela não venha cansar-me com suas súplicas. E o Senhor disse: ouvi o que diz o juiz iníquo. Deus, porventura, não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Digo-vos que lhes fará justiça sem demora. Mas, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Lição principal: persistência na oração. Se até um juiz injusto responde por insistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso. Aplicação prática: não desistais de orar. Sejamos perseverantes, mesmo quando as respostas tardam. Deus escuta e age no tempo certo. E que sejamos também justos e compassivos, refletindo o caráter de Ele no mundo. A parábola da semente que cresce sozinha. O reino de Deus, disse Jesus, é como um homem que lança semente à terra. Ele dorme, acorda, os dias passam, e a semente brota e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, o homem logo mete a foice, porque é chegada a colheita. Lição principal: o crescimento do reino de Deus é misterioso e poderoso. A obra de Deus não depende do esforço humano visível, mas de sua ação silenciosa e constante. Aplicação prática: confiemos no processo de Deus. Continuemos a semear com fé, através de palavras, ações, orações e serviço, e deixemos o crescimento nas mãos do Senhor. Mesmo que os resultados não sejam imediatos, Deus está agindo,
e a colheita virá no tempo certo. A parábola do servo inútil. Qual de vós, começou Jesus, tendo um servo que lavra ou apacenta o gado, ao voltar ele do campo, dirá: Vem já e senta-te à mesa? Não lhe dirá antes: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que eu coma e beba, e depois comerás e beberás tu? A multidão escutava com atenção, imaginando o servo cansado voltando do campo, e o Senhor pedindo que ele continuasse a servir. Porventura, agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Lição principal: devemos servir a Deus com humildade, reconhecendo que tudo o que fazemos é simplesmente nosso dever. Não servimos por mérito ou recompensa, mas por amor e obediência. Aplicação prática: sirvamos com alegria, sem buscar aplausos ou reconhecimento humano. Seja na família, trabalho ou igreja, façamos o bem por fidelidade a Deus, refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes diárias. A parábola dos filhos do noivo. Então os discípulos de João vieram a Jesus e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Podem os convidados do noivo estar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. A multidão imaginava a alegria de uma festa de casamento, compreendendo que a presença de Jesus é motivo de celebração. Mas também sentiam a dor do momento em que ele seria tirado. Lição principal: a presença de Jesus traz alegria e plenitude. Seus discípulos não jejuavam porque o noivo, Cristo, estava com eles. Mas quando ele fosse tirado, buscariam a Deus com jejum e oração. Aplicação prática: celebremos a presença de Jesus com gratidão, mas também sejamos sensíveis aos momentos de busca profunda. Que nosso jejum e oração fortaleçam nosso relacionamento com Ele, preparando-nos para os tempos de provação. A parábola da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza ainda mais. A multidão visualizava o agricultor cuidadoso, podando com dedicação. Sentiam um chamado à frutificação. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Lição principal: Jesus é a fonte da vida. Precisamos permanecer unidos a Ele para frutificar espiritualmente. A poda representa o processo contínuo de purificação para crescermos mais. Aplicação prática: permaneçamos em Cristo por meio da oração, da palavra e da obediência. Deixemos que Ele nos transforme e produzamos frutos que glorifiquem a Deus: amor, bondade, justiça, misericórdia. Ao fazê-lo, participamos da missão redentora de Deus no mundo. A parábola do banquete. Observando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, começou Jesus, contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para um casamento, não te sentes no lugar de honra, para que não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado. E aquele que te convidou a ti e a ele venha e te diga: dá lugar a este, e então, envergonhado, vás ocupar o último lugar. A multidão ouvia atentamente,
imaginando a cena de uma festa onde os convidados disputavam os melhores assentos. Sentiam o alerta sobre a vergonha de ser rebaixado diante dos demais. Pelo contrário, continuou Jesus, quando fores convidado, vai e senta-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, diga: amigo, sobe mais para cima. Então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A multidão visualizava a honra de ser chamado para um lugar mais alto e compreendia a lição de humildade ensinada por Jesus. Percebiam que o verdadeiro reconhecimento não vem da busca por destaque, mas da postura humilde. Jesus também disse ao anfitrião que o havia convidado: quando deres um almoço ou jantar, não chames teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem de volta e sejas recompensado. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm como te retribuir. A tua recompensa virá na ressurreição dos justos. Lição principal: esta parábola ensina o valor da humildade e da generosidade altruísta. Jesus nos convida a não buscar honra ou prestígio, mas a viver com simplicidade, deixando que Deus nos exalte no tempo certo. Aplicação prática: sejamos humildes em nossa maneira de viver e generosos com os que nada podem nos oferecer em troca. Ajudemos os marginalizados, acolhamos os necessitados e compartilhemos com os pobres, confiando que nossa recompensa virá do Pai Celestial. Viver dessa forma não apenas atrai a bênção de Deus, mas também transforma vidas ao nosso redor. Ao estendermos o amor e a graça de Deus com humildade e compaixão, participamos da obra redentora do Reino e experimentamos a plenitude de vida que só Cristo pode nos dar. Chegamos ao final desta fascinante jornada pelas 38 parábolas mais poderosas de Jesus. Cada uma dessas histórias nos oferece ensinamentos profundos sobre o reino de Deus, o amor, a compaixão, a justiça e a humildade. Por meio delas, Jesus nos convida a refletir sobre nossa vida e a segui-lo com um coração sincero e comprometido. Essas parábolas não apenas fortalecem a nossa fé, mas também nos desafiam a viver de maneira que reflita o amor e a graça de Deus neste mundo. Espero que você tenha encontrado inspiração e sabedoria em cada uma delas, e que esses ensinamentos continuem guiando seu caminho espiritual. Se você gostou deste vídeo e encontrou valor nessas maravilhosas parábolas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo inspirador. Deixe seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares, para que também sejam abençoados com essas mensagens. E claro, queremos muito conhecer seus pensamentos e reflexões. Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado por nos acompanhar nessa caminhada pelas parábolas de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida.